amigos, estamos agora de volta a Manaus, né? Depois de 5 dias maravilhoso na selva amazônica, curtindo aquele hotel incrível no meio da selva. Inclusive vocês têm que voltar para ver, viu? Vídeos anteriores. A gente voltou agora aqui para Manaus para poder apreciar e a gente vai mostrar tudo para vocês o que fazer aqui em Manaus, tá bom? Acompanha a gente e inscreva-se no canal. Então a gente queria saber se vocês têm tour do teatro. Tem. As visitações no teatro são de terça a sábado, de 9 às 17 e no domingo de 9 às 13. E pra fazer tem que agendar? Não, você precisa chegar aqui no horário que está em funcionamento, compra o seu ticket na bilheteria e ver qual é a visita, porque todas as visitas são guiadas, a próxima visita que tiver. Tá, e a visita demora quanto tempo? Assim? Cerca de 45 minutos. Perfeito. E a gente gostaria também de comprar um ingresso. Como é que a gente faz pro show? Dia 1º, pro evento do dia 1º. Vende na bilheteria também, nesse mesmo horário, de 9 às 17, ou no site shopingressos.com.br. Você pode adquirir lá também, tá bom? Obrigada. Aqui tem um café, né? Isso, aqui é o café do teatro. O café funciona até que horas? Funciona até o fim do espetáculo. Ah, tá. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada. Ajuda folheira. Teatro para ver se dá para fazer o turismo. Tá aberto o teatro, tá? Tá, obrigada. Até as 4. As visitas são todas guiadas, tá bom? Elas Todas duram o quê? guiadas, tá? Elas duram em torno de 45 minutos. E aí vocês precisam adquirir o ingresso de vocês, tá? Que é aqui na bilheteria. E aí, pra pagar o ingresso, a inteira é 20, a meia é 10. Quem paga a meia? Professor, estudante, doador de sangue. Se vocês forem um desses, vocês só apresentam um comprovante. E aí, se vocês nasceram no Amazonas, vocês nasceram no Amazonas. Então tá bom. Então tá. E o horário a gente vê lá também, né? A próxima vai ser agora 1h45, faltam uns 15 minutos. Ótimo, muito bom, obrigado. Opa! Quanto que é, meu querido? Pode filmar você, né? Pode ser. Quanto é, querido? Os dois inteiros. Inteiro vai dar uns R$40. Obrigado, só vou dar aqui no hall que deixa mais 5 minutos. Tá, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. 2 meses da Colômbia. Então, gente, aqui dentro do teatro tem um café bem rústico, super bonito. Dá uma olhada.
quilômetros. Ou vou entrar na chuva. Pode seguir. Ah, tá, obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Raíssa, eu vou ser a monitora de vocês. Mas antes eu só preciso repassar algumas regrinhas que nós temos aqui dentro do Teatro Amazonas, tá bom? Fotos e vídeos à vontade, desde que sem uso do flash. Não é permitido comer nem beber nada durante a visita. Então, se vocês tiverem lanche, garrafinha de água, eu peço por favor que guardem nas suas bolsas ou mochilas. Se não for possível, vocês podem entregar para outros monitores ali do lado, que ao final da visita eles vão devolver para vocês, tá bom? Por fim, mais importante, toda visita é guiada, então sempre permaneçam juntos como grupo e não se dispersem. Nosso primeiro local de visita vai ser o salão de espetáculos. Vocês podem me acompanhar por aqui. Pode entrar. Até fundo? Oi? Até fundo? Não, até ali onde tá marcado tá. Ah, tá. Lindo. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos novamente. Bem-vindos ao Teatro Amazonas. Isso daqui é a nossa casa de shows e espetáculos com 126 anos de história, que foi inaugurado no dia 31 de dezembro do ano de 1896. Porém, a história do Teatro Amazonas começa um pouco antes, 15 anos antes. Na verdade, ela começa em 1881, porque foi nesse ano que um deputado provincial chamado Antônio José Fernandes Júnior apresentou a proposta da construção de um teatro, de uma casa de óperas aqui na cidade de Manaus. E por que ele fez isso? Para a gente entender essa parte, nós precisamos voltar um pouco no tempo e imaginar Manaus durante o século XIX. E nesse período, a cidade passava por um dos momentos mais prósperos da sua história, em decorrência do famoso ciclo da borracha. Ou seja, em um contexto mais global, o mundo estava em um momento de pós-revolução industrial, muitas máquinas, tecnologias e carros. E aí eu pergunto para vocês, o que faz um carro ir para frente, para trás, virar para um lado, virar para o outro, e o carro tem 4, o que é? Os pneus, exatamente. E eles são feitos de quê? De borracha. Bem aqui na nossa região foi descoberto um líquido extraído de uma árvore chamada de seringueira. E esse líquido nada mais é do que o látex, a principal matéria-prima para a fabricação de borracha. Então, juntou uma demanda mundial muito grande, partindo principalmente da Europa e dos Estados Unidos, por causa da indústria automobilística que estava se desenvolvendo bastante naquela época, e a principal matéria-prima em abundância bem aqui na nossa região. Então, foi o casamento perfeito para trazer lucros e investimentos para Manaus e Belém, que são as duas principais capitais da região norte. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Pergunta? Muito bem, pessoal. Continuando no século XIX, levando o nosso papo para um lado um pouco mais cultural, nesse período, o país que era grande referência mundial em moda, estilo de vida e cultura era a França. E aí vocês conseguem enxergar um monumento francês muito famoso presente na pintura do teto. O que é? Quando a gente pensa em França, Paris, a gente pensa em quê? Exatamente. Vocês conseguem enxergar a base da Torre Eiffel bem aqui? Como se nós estivéssemos embaixo da torre em Paris. Isso porque esse é o salão principal do Teatro Amazonas, o salão de espetáculos. E ele foi decorado por um brasileiro, um pernambucano, Crispim do Amaral. Só que ele estudou e trabalhou na França. Então nós vamos ter várias referências à França aqui dentro do Teatro Amazonas, incluindo essa pintura do teto do salão de espetáculos. Além da base da torre, nós temos outros elementos que fazem parte dessa pintura. Desse lado aqui, nós temos a representação da dança. Do outro lado, nós temos a representação da música.
E ao fundo, uma parte mais escura, é a representação da tragédia. Dança, música e tragédia são os três elementos que compõem uma ópera, representado por essa quarta pintura aqui acima do palco. E nessa quarta pintura nós temos um busto sendo coroado, que é o busto de Carlos Gomes, o principal homenageado aqui dentro do Teatro Amazonas, e ele que é considerado o pai da ópera brasileira, já que ele foi o grande responsável por trazer a ópera para o nosso país. Também temos 22 colunas feitas de ferro escocês e cada uma dessas colunas tem um nome. Vocês já pararam? Alguém reconheceu algum nome? Alguém já ouviu falar de Shakespeare, Mozart, Beethoven, Goethe, Rossini, Wagner? Enfim, são nomes de artistas dos mais diversos segmentos, seja da literatura, música ou teatro. Isso não significa que eles estiveram aqui no Teatro Amazonas, isso é apenas uma forma de homenageá-los, tá bom? Sobre essas cadeiras aqui, vocês acham que elas são as originais ou não? Quem acha que é original, levanta a mão. Quem acha que foi substituída, trocada? Exatamente. Essas aqui não são as cadeiras originais, tá bom? Elas foram substituídas durante a grande reforma que aconteceu aqui em 1974. Essa que é considerada a reforma mais importante da história do Teatro Amazonas. E uma das principais mudanças foi justamente a implementação do sistema de ar-condicionado. Então, essa é a razão pela qual vocês sentiram um friozinho maior assim que vocês entraram aqui, não foi? Mas antes de 74, nós não tínhamos ar-condicionado. O que funcionava aqui, basicamente, era um sistema de ventilação natural. Lembrando que naquela época, lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX, o Teatro Amazonas ele era um dos pontos mais altos da cidade de Manaus. Nós tínhamos uma vegetação bem mais presente ao redor do teatro, o que tornava possível o vento que circulava do lado de fora entrasse aqui dentro do salão de espetáculos. Ele era facilitado porque embaixo de algumas cadeiras nós temos esses discos de metal. Vocês estão vendo? Embaixo do Teatro Amazonas temos alguns túneis que estão ligados com o lado de fora. E no lugar das portas, antigamente eram cortinas, assim como essas que vocês entraram. Então essas cortinas eram abertas e esses discos de metal embaixo das cadeiras também eram abertos, fazendo assim um sistema de ventilação natural acontecer. Esse sistema ele era mais fácil por causa do material original das cadeiras, que diferente desse tecido vermelho acolchoado, era feito de um material chamado de palhinha indiana. Ela era toda trançada e tinha uns buraquinhos que era para poder facilitar a circulação do vento. Só que a umidade do ar-condicionado estava fazendo esse material ficar cada vez mais frágil, ele começou a ressecar e começou a quebrar. Então, por essa razão que foram substituídas todas as cadeiras por essas aqui que são feitas de madeira de jacarandá e tem esse tecido vermelho acolchoado que proporciona um conforto bem maior do que as cadeiras originais. Sobre a capacidade do teatro, nós temos um total de 701 lugares, dividido entre plateia, que é onde nós estamos agora, nós temos as frisas, que são esses ambientes com as portas, e também 3 pavimentos de camarote, com alguns camarotes especiais, como, por exemplo, o camarote do governador do estado, esse bem atrás de vocês, de uso exclusivo do governador do estado desde a inauguração até os dias atuais. Então, é por essa razão que ele fica fechado e nós não vamos poder entrar nele, infelizmente, já que eu não sou governadora, nem filha dele ou coisa parecida, tá bom? Mas nós vamos entrar nos outros camarotes quando formos para o primeiro pavimento. Além do camarote do governador, nós temos outros camarotes especiais, os mais enfeitados, que estão localizados bem ao lado do palco. Então, nós temos 2 nessa direção aqui e 2 nessa outra direção, bem aqui. E para que ele serviu? Bom, voltando no tempo novamente, lá no século XIX, o Teatro Amazonas ele não era livre para todo mundo como ele é hoje em dia. Somente a alta sociedade, os famosos barões, baronesas da borracha, poderiam entrar nesse espaço em decorrência do valor do ingresso, que era bastante caro. Então, estar dentro do Teatro Amazonas, antigamente, estava muito ligado a uma questão de status social. As pessoas que estavam aqui queriam que as outras pessoas soubessem que elas estavam aqui. Então, quanto mais destaque você tinha, melhor para mostrar seu poder, sua influência e a sua riqueza na época. Então, esses locais mais especiais, enfeitados ao lado do palco, que ocupam um local de destaque, eles costumavam ser leiloados. E a pessoa que arrematasse significava que era a pessoa mais rica do local aquela noite. Isso porque nós tínhamos um sistema de hierarquia social baseado através do local que você sentava. Então, a plateia costumava ser o local mais barato e quanto mais alto fosse o pavimento de camarote, mais caro era o valor do ingresso.
Porém, hoje em dia, a ordem se inverteu. Isso por quê? Quando você vai no espetáculo, o que é importante? Você vê o espetáculo ou as outras pessoas que estão vendo o espetáculo com você? Espetáculo, né? Então você vai buscar por um local que te proporcione a melhor experiência, a melhor vista para o palco, não é? Sim. Qual é o melhor local? Aqui. Exatamente onde nós estamos. Então, hoje em dia, o local mais valorizado do Teatro Amazonas é justamente a plateia, porque ela dá a visão de frente para o palco. Então, a melhor vista que temos do Teatro Amazonas é a plateia. E agora, quanto mais alto for o pavimento de camarote, mais barato é o valor do ingresso. Sobre esses locais mais especiais, localizados bem ao lado do palco, ele está literalmente ao lado do palco. E é legal você ver um espetáculo de lado. Não, né? E vocês repararam que nas grades dos pavimentos nós temos essas aberturas, o que torna possível você ver o espetáculo mesmo que você esteja sentado. Não vai ser a melhor vista dependendo do camarote, então quanto mais lateral o camarote for, pior vai ser a visão que nós temos do palco. Mas ainda é possível você ver o espetáculo sentado, confortável. Essa abertura, ela não se faz presente naqueles locais mais enfeitados. Então imagina, você vê todo o espetáculo de lado e você vê todo o espetáculo em pé. Lembrando que o espetáculo dura em torno de 1 hora, 1h30, alguns chegam a durar mais de 3 horas, 3 horas e meia, que é o caso das óperas. Então, em decorrência da péssima experiência que nós temos, eles são os locais mais desvalorizados hoje em dia do Teatro Amazonas. Eles nem são colocados à venda só quando o espetáculo tem uma demanda muito, muito grande de público e eles são ofertados por um preço simbólico. Então, enquanto a plateia, que é o local mais valorizado, ela está sendo vendida a uma faixa de R$100, R$150, dependendo do espetáculo, esses locais eles são vendidos a uma faixa de R$25, R$35. Para desespero das pessoas do século XIX que deram tanto dinheiro por esse local, tá bom? Hoje em dia eles são péssimos, eles são os mais desvalorizados, ninguém quer eles, ok? Alguma dúvida? Pergunta? Não? As cadeiras originais, elas foram... Na verdade, o Teatro Amazonas ele ficou abandonado por um tempo, que foi quando a gente teve o declínio da borracha. Então, nesse período, para vocês terem uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, o Teatro Amazonas ele já foi utilizado por como se fosse um depósito bélico. Então, não tinha atrações, ele ficou praticamente abandonado. Então, durante esse tempo, houve vários furtos aqui dentro. Então, algumas cadeiras foram furtadas, mas ainda tem alguns exemplos das cadeiras originais que a gente vai ver quando a gente for visitar o primeiro pavimento. Algumas foram doadas também, algumas foram furtadas, doadas e algumas foram mantidas. Oi? Uhum. Oi? Então, porque naquela época o que importava era ser notado, ser visto. Então, a plateia, que costumava ser o local mais barato, desse lado aqui vocês conseguem visualizar perfeitamente aquele camarote, não é? E desse lado aqui vocês conseguem visualizar perfeitamente esse camarote. Então, aquela pessoa tinha destaque. Então, era isso que importava para ela naquela época, mesmo que oferecesse a pior visão do palco. Então, eles estavam aqui não para ver o espetáculo em si, era mais para ser notado, ser visto. A gente brinca que é como se fosse o Instagram da época. Não tinha redes sociais, então os camarotes ali eram o Instagram da época. Capa de revista. Exatamente, era como se fosse isso praticamente. Esse tecido, ele é... Isso, esse daqui... Olha, a gente teve sorte porque a gente tem... Esses dois tecidos aqui, eles são chamados de panos de coco. Eles são originais, tá bom? Eles não dobram, eles são suspensos. Então, a gente teve sorte hoje porque os dois aqui são possíveis de nós visualizarmos. Esse menorzinho, ele fica fixo, ele não se mexe e ele representa o encontro dos rios, Rio Negro e Solimões. E esse maior aqui, ele representa o fim da monarquia. Isso porque, quando o Teatro Amazonas foi inaugurado, a gente estava passando por uma transição de modo de governo. Então, era o fim da monarquia portuguesa aqui no Brasil e o início da República, que é nosso atual modo de governo. Então, por isso que o símbolo da monarquia ele está sendo coberto por uma cortina. Isso no teatro é uma figura de linguagem que significa que você cobre alguma coisa, está dando fim a algo. E quando você abre, é o começo de algo novo. Então, por isso que o símbolo da monarquia está sendo coberto por uma cortina para dar essa ideia de fim. E o camarote do governador, ele está sempre com as cortinas abertas. E nele nós temos o símbolo do Brasil da República, que é para significar o começo de algo novo. Nesse caso, o começo na República aqui no Brasil. Mais alguma dúvida? Pergunta? Oi? Aquelas pinturas, na época de 19, é feita ouro? Era feita ouro?
Não. Nós temos só apenas um local aqui que ele tem folhas de ouro, na verdade, que é o Salão Nobre. Esse daí é só uma tinta dourada mesmo, para transmitir essa ideia. Isso, exatamente. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Dúvida? Dívidas? Não? Dívidas muitas? Vocês aproveitaram o ar-condicionado? Esse daqui é o único local que tem ar-condicionado, tá bom? Então aproveitem bastante. Descansaram? Só uma pergunta, Oi. uma curiosidade. As pessoas na época, quais eram as apresentações que tinham aqui? Era basicamente de óperas. Era um grande Veio companhias alguém, de outros óperas. países pra- Sim. Na verdade, eles vinham de outro estado, basicamente, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, mais estados ao sudeste do país. Mas também, por exemplo, tinha outras companhias que vinham da Itália, França, a maior parte da Europa. Tanto que a primeira apresentação foi de uma companhia italiana, que eles vieram apresentar a ópera lá de Oconto. Esse setor abaixo aqui, Isso, é um fosso de orquestra. Ele foi implementado também durante a reforma que aconteceu em 74, e essa parte frontal do palco, ela é móvel, ela funciona como se fosse um elevador. Então nós temos 3 níveis. O terceiro nível é o que está na mesma altura do palco, o segundo nível é a mesma altura aqui do chão do salão de espetáculos, e o primeiro nível ele fica mais ou menos uns 3 metros abaixo, que é o fosso da mas orquestra. não é mais usado a orquestra lá embaixo. Sim, é usado É ainda. usado ainda? Isso, é usado. A orquestra fica lá embaixo quando a gente tem apresentações de ópera, especialmente, que combina, né, dança e música. Então a orquestra fica embaixo e a parte da dança acontece aqui. E também é utilizado em algumas apresentações de teatro, companhias de teatro, que eles utilizam aqui a segunda parte aqui para o palco ter uma escadinha e ficar melhor. Oi! Sim, os lustres eles são originais, eles são feitos de metal francês. A única coisa que não é original é a lâmpada, obviamente. Mas os lustres, assim, todos os lustres do Teatro Amazonas, eles são os lustres originais, incluindo também os lustres do Salão Nobre. Oi. O teatro está no circuito internacional de ópera, assim, como está sendo essa visita de... Sim, então, a gente tem um famoso festival que acontece aqui, já aconteceu, na verdade, a edição desse ano, que é o Festival de Ópera. Ele acontece entre os meses de abril e de maio aqui. Então, durante esse mês, mais ou menos um mês e umas 2 semanas, todas as apresentações que acontecem no palco do teatro são apresentações de óperas. Então, vem companhias de outros estados e também de outros países para se apresentar aqui no palco. Mais alguma dúvida? Pergunta? Podemos continuar, então? Sim. Por aqui, por favor. Muito bem, senhoras e senhores. Nós vamos fazer uma pequena pausa de frente para essa representação de um camarim de época. Esse daqui não é o camarim original. Ele foi montado apenas para a gente ter uma ideia de como os artistas se preparavam para as apresentações naquele período, especialmente apresentações de óperas que aconteciam no palco do teatro. Então aqui nós vamos ter alguns móveis referentes àquela época, como por exemplo, penteadeira, cadeira, alguns acessórios como perucas, luvas, sapatos, e nós temos essa louça azul bem aqui no cantinho, não sei se vai dar para todo mundo visualizar, mas ela está bem aqui no canto. Essa louça azul é uma famosa escarradeira. Isso porque naquela época os barões, eles tinham muito costume de mascar tabaco, e era considerado ato chique, elegante naquele momento. Depois que você mascasse o tabaco, você cuspisse o tabaco. Então, que hoje em dia pra gente é meio esquisito, estranho, naquela época era considerado chique. Então, por essa razão que nós tínhamos escarradeiras espalhadas pelo teatro, tá bom? Um pouco mais à frente, nós temos esse abajur já com energia elétrica. Isso porque o Teatro Amazonas ele foi o primeiro teatro, não somente do Brasil, mas também da América Latina, a possuir um sistema de energia elétrica desde a sua inauguração. Lembrando que ele foi inaugurado há 126 anos atrás, o que era bem moderno para a época. Aqui nós temos esse vestido e ele é uma representação de um vestido de época. Então, eram vestidos similares a esses que as moças vinham prestigiar as apresentações que estavam acontecendo no palco do teatro. E o fato curioso, não somente sobre os vestidos, mas sobre as demais roupas dos barões, baronesas daquela época, é que elas não eram lavadas aqui em Manaus, eles enviavam para a Europa para serem limpas. Isso porque eles acreditavam que a cor escura dos rios que nós temos aqui na região poderia de alguma forma manchar, danificar as roupas. Já que eles tinham muito dinheiro naquela época, eles enviavam para a Europa e 6 meses depois, todas as roupas retornavam limpas para o Manaus novamente.
Teste de roupa limpa. Por aqui, pessoal. Aqui, ninguém se perdeu? Tudo bem. Muito bem, pessoal, estamos agora na sala das maquetes e aqui nós temos essa representação do Teatro Amazonas toda feita de Lego. E quem fez foi a própria fábrica da Lego lá na Dinamarca, que na época estava homenageando grandes monumentos históricos ao redor do mundo e o Teatro Amazonas ele foi um dos escolhidos. Essa maquete ela veio para Manaus junto com a filial que a Lego resolveu abrir aqui na nossa cidade. Só que infelizmente depois de um tempo essa filial acabou fechando as portas e a maquete encontrava-se abandonada no porão. Até que uma nova empresa, a Recofarma, ela veio para Manaus, comprou a antiga estrutura de fábrica que nós tínhamos aqui da Lego, achou essa maquete abandonada no porão e doou para o Teatro Amazonas no ano de 2001. E desde então ela fica exposta aqui no nosso museu. E alguém sabe me dizer quantas pecinhas tem? Não vale ler, tá bom? A resposta também é aqui. Você lê. Ninguém faz ideia? 300 mil. 300 mil? Não, não é tudo assim não. É menos, bem menos. 3 mil, 10 vezes mais. Tem 30 mil pecinhas, tá bom? Todas feitas de Lego. Se vocês não quiserem acreditar em mim, vocês podem contar, tá? Mas acho que vai demorar um tempinho. Mas tem um detalhe diferente aí. O que que é? Alguém reparou? A cor. A cor, exatamente. Isso porque durante 126 anos de história, o Teatro Amazonas ele possuiu duas cores diferentes. A cor original é rosa, assim como vocês enxergam lá fora, porque ele foi muito inspirado nas casas de óperas que já existiam na Europa naquele momento. E a sua maioria era da cor rosa. Então, decidiram fazer o Teatro Amazonas da cor rosa também. Mas uma das mudanças mais impactantes durante a reforma que aconteceu em 1974 foi justamente a cor externa do teatro. Então, o Teatro Amazonas ele já foi da cor azul, ficando azul de 74 até 1989 e 90, que foi quando aconteceu a última grande reforma aqui dentro, e a cor original rosa voltou, permanecendo assim até os dias atuais. Mas o nosso teatro foi rosa, azul e agora é rosa novamente. Ali do outro lado nós temos outros exemplos de maquete. Vem aqui. Dessa vez maquetes já da cor rosa, e elas não são de Lego, elas são de gesso, e elas foram produzidas por estudantes da Universidade Estadual do Amazonas. Então eles tiveram todo um projeto de reproduzir o Teatro Amazonas através das maquetes, e ao final eles doaram aqui para o nosso museu. Desse lado aqui também temos outro detalhe bastante interessante, que é esse bloco, esse paralelepípedo bem aqui, de borracha. E para que ele servia? Bom, apesar de Manaus ter crescido muito por causa da indústria automobilística, por causa da borracha para a fabricação dos pneus, dos carros, o principal meio de transporte aqui continuava sendo os cavalos, as carroças, as carruagens, enfim. E vocês lembram que naquela época nós não tínhamos portas, eram cortinas. E essas cortinas elas precisavam ficar abertas, que era para o vento conseguir chegar dentro do Teatro Amazonas. Só que junto com o vento também vinha um barulho produzido pelos cavalos, que de alguma forma acabava atrapalhando a experiência e as apresentações que estavam acontecendo dentro do teatro. Então qual foi a solução encontrada para esse problema? Já que aqui nós tínhamos uma abundância muito grande de borracha, foram produzidos esses paralelepípedos à base de borracha e eles ficavam na calçada do teatro. Era como se fosse o nosso sistema de isolação acústica daquela época, para assim tentar abafar o barulho produzido pelos cavalos e não atrapalhar tanto a experiência e as apresentações que estavam acontecendo no Teatro Amazonas. Hoje em dia, esse sistema não funciona mais. O que nós temos são esses painéis rosas espalhados por todo o Teatro Amazonas. Então, vocês vão encontrar esses painéis aqui no primeiro pavimento, lá embaixo, no segundo e no terceiro pavimento de camarotes. Isso porque ele é todo acolchoado, ele é bem fofinho, tem algumas espumas dentro e também tem outros materiais que fazem esse trabalho de isolação acústica. Isso porque antigamente nós tínhamos os cavalos, mas hoje em dia nós temos carros, sirenes, buzinas, enfim, para o barulho externo não atrapalhar a experiência e as apresentações que estão acontecendo no palco do teatro, nós temos esses painéis rosas que são os nossos atuais sistemas de isolação acústica. Mas ainda é possível visualizar alguns exemplos dos blocos de borracha aqui na parte de trás do Teatro Amazonas. Então, quem tiver curiosidade é só olhar a calçada do teatro e aqui nessa parte de trás vocês vão notar uma diferença de coloração. Então, os mais escuros ao fundo, eles ainda são alguns blocos de borracha e os mais claros são os atuais blocos feitos de pedra, de cimento e de outros materiais, tá bom? Agora vai estar sendo liberado o acesso ao primeiro pavimento de camarote. Nós podemos ir do camarote número 2 até o camarote número 18.
Para abrir o camarote, basta girar um pouquinho essa bolinha que tem bem na porta e puxar. Você vai abrir? Isso, perfeito. Vou abrir acesso. Aqui nós temos nomes muito importantes para o teatro, como por exemplo, o nome de Eduardo Gonçalves Ribeiro. Ele que era o governador na época de inauguração, ele foi o grande responsável pela finalização e assim inauguração do Teatro Amazonas. Além de governador, Eduardo Ribeiro também era militar e engenheiro, e foi a ideia dele a construção da cúpula, localizada bem no topo do teatro. Nós podemos visualizar melhor nessa ilustração localizada bem no meio. Sobre essa cúpula, ela possui uma estrutura de ferro que foi importada da Bélgica e ela é coberta por 36 mil peças de tênis, esmaltadas e vitrificadas. As esmaltadas, nós temos alguns exemplos logo abaixo da foto da cúpula. Nós temos as cores da bandeira do Brasil, isso porque a cúpula é uma referência à nossa bandeira nacional. E as vitrificadas, nós temos alguns exemplos aqui nas cores azul escuro e vermelho, assim como na bandeira da França. Ou seja, outra forma de mostrar a influência que a França teve sobre Manaus naquele período. Além do Eduardo Ribeiro, nós temos outros 3 nomes muito importantes para o Teatro Amazonas. Eles estão localizados ali na terceira plana, bem aqui. Bem aqui nós temos o brasileiro Crispino Amaral, pernambucano, e ricos italianos, Domenico De Angelis e Enrico Quattrini. Quem são eles? Bom, Crispino Amaral, brasileiro, ele foi o responsável pela decoração do Teatro Amazonas, incluindo a do salão principal da casa, que é o salão de espetáculos. Então, cada detalhe desse salão foi pensado por Crispino Amaral. Crispino Amaral, ele não ficou responsável apenas pela decoração de um espaço aqui dentro do Teatro Amazonas, que vai ser o nosso próximo local de visita, que é o Salão Nobre. O Salão Nobre, ele foi decorado pelo italiano Domenico De Angelis, com uma contribuição do também italiano Enrico Quattrini. Então, esses 3 são os grandes decoradores do Teatro Amazonas. Seguindo por aqui, nós temos essas cadeiras. Bem aqui. E vocês lembram que eu comentei anteriormente sobre as cadeiras do teatro, que as cadeiras que nós temos hoje em dia não são as cadeiras originais? Pois bem, aqui nós temos alguns exemplos das cadeiras originais do Teatro Amazonas. Como vocês podem reparar, é bastante semelhante às cadeiras que nós temos hoje em dia. O que vai mudar basicamente é a questão do assento. Então, ao invés daquele tecido vermelho acolchoado, originalmente era esse material aqui, que é a palhinha indiana, toda traçada com esses buraquinhos, que era para poder facilitar a circulação do vento. Então, o disco de metal ficava aqui embaixo da cadeira, trazendo o vento que circulava do lado de fora para dentro do teatro, e o vento ele era passado através dos buraquinhos presentes nas cadeiras. E era dessa forma que acontecia o sistema de ventilação natural. Só que esse material, que é bastante frágil, delicado, ele começou a ressecar por causa do ar-condicionado. Então ele começou a quebrar com uma facilidade maior, como vocês podem reparar bem aqui. Então por essa razão que foram substituídas todas as cadeiras, tá bom? Esse daqui é um exemplo das cadeiras que ficavam na plateia. E desse outro lado, um pouquinho mais trabalhada, e a única que oferecia um pouco mais de conforto, já que era a única que era acolchoada aqui na costa, é um exemplo das cadeiras que ficavam no camarote do governador, ok? E várias pessoas perguntam que como era possível o vento chegar dentro do Teatro Amazonas. Isso porque talvez a gente tenha uma imagem de Manaus atual, não Manaus antigamente lá do século XIX. Mas ali no começo nós temos uma figura que ajuda a entender um pouco melhor. Tem aqui. Presença aqui. Vem aqui, pessoal. Aqui. Nós temos essa imagem aqui, que é Manaus antigamente. Então, essa daqui é Manaus durante o século XIX. Como vocês podem reparar, o Teatro Amazonas, bem aqui, é o ponto mais alto da cidade até então.
nós temos uma vegetação bem mais presente ao redor do teatro, o que torna possível o vento que circulava aqui do lado de fora, principalmente por causa do rio, chegasse dentro do Teatro Amazonas. Então, ao invés das portas, antigamente aqui nas laterais eram cortinas. E nós temos também esses buraquinhos presentes aqui do lado do teatro, que torna possível o vento chegar também no segundo e também terceiro pavimento de camarote. E era dessa forma que acontecia o sistema de ventilação natural. Essa daqui é Manaus antigamente, bem diferente do que temos hoje em dia. Então, ali embaixo nós temos uma figura de Manaus nos dias de hoje. Bem diferente, não é? Mudou muita coisa? Então, por isso que a gente precisa de um sistema de ar-condicionado hoje em dia, né? Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Não? Então, nós vamos continuar por aqui. Muito bem, pessoal. Antes de entrarmos no Salão Nobre, nós vamos falar um pouco sobre esse conjunto de cadeiras bem aqui, tá bom? Muito bem, senhoras e senhores, esse conjunto de cadeiras, ele recebe o nome de cadeiras namoradeiras. O nome é bem explicativo, bem sugestivo, mas naquela época o namoro costumava funcionar um pouco diferente do que funciona hoje em dia. E era muito mal visto pela sociedade um casal ficar juntos a sós antes do casamento. Então, como que funcionava o namoro, o cortejo naquela época? O rapaz sentava nessa ponta, a moça sentava na ponta completamente oposta ao rapaz, e adivinha quem sentava aqui no meio? Os pais. Os pais de quem? Dela. Exatamente, os pais da moça e outros familiares, como irmãos, irmãs, tios, tias, enfim. Quem coubesse aqui no meio sentava, que era para poder separar o casal. Então, eles não podiam ter nenhum contato físico até o dia do casamento. Então, como que eles namoravam? Sempre de frente para a namoradeira tinha que ter um espelho. E esse espelho, ele tinha uma determinada função. Que qual é? A gente tem um casal aqui para ser nossos voluntários. Não paga nada, eu prometo. Só para participar aqui do... Vocês podem vir, podem vir. Então, eu vou separar vocês por um momento, tá bom? Você fica em uma ponta e você na ponta completamente oposta. A gente só não pode sentar, tá bom? Então, a gente vai pedir para vocês ficarem em pé. Aí eu vou pedir... Isso, você pode vir também. Isso, aí você fica meio no meio, tá bom? Exatamente, bora lá. Aí eu vou pedir pra vocês afastarem um pouquinho do espelho, tá bom? Que a gente vai entender qual era a função do espelho. Isso porque você consegue enxergar o seu reflexo? Não, né? Mas consegue visualizar o reflexo dele, não é? E a mesma coisa acontece com você. Você não se enxerga, mas enxerga o reflexo da sua amada aqui na outra ponta. E a pessoa que está no meio, normalmente era o pai ou era a mãe da moça, consegue enxergar o seu reflexo, não é? Consegue enxergar o seu reflexo? Sim. E consegue enxergar ambos os lados, não é? Então, mesmo separados, os casais estavam sendo espionados o tempo todo. E era através do espelho, pessoal, que os casais se olhavam, se admiravam, mandavam beijinhos um pro outro, acenavam. E essa era a forma de namoro até o dia do casamento, ok? Bem diferente do namoro de hoje em dia, não é? Muito bem. Obrigada, pessoal, pela participação. Sobre esse espelho, esse daqui é o famoso espelho da verdade. Ele recebe esse nome porque não temos documentos suficientes, mas acredita-se que ele pode ser uma réplica de um espelho feito de cristal. Espelho de cristal, ele provoca uma distração mínima da nossa imagem. Então, espelho da verdade é porque a forma como nós estamos nos enxergando através desse espelho é o mais próximo do que verdadeiramente somos, ok? E a gente tem uma pequena historinha, uma pequena lenda sobre esse espelho, é que ele reflete a imagem de pessoas bonitas. Então, se você está conseguindo se enxergar aqui, eu tenho boas notícias para vocês, ok? Agora, se não se enxergar, já não é comigo, é entre você e o espelho, tá bom? Deu certo. Deu certo? Deu certo. Foi aprovado? Parabéns, então. Muito bem, pessoal, se vocês quiserem fazer o teste, podem ficar à vontade, tá? Posteriormente, nós vamos entrar no Salão Nobre. Salão Nobre, que é o salão mais original que nós temos aqui no Teatro Amazonas. Então eu peço para vocês pisarem somente no tapete vermelho, ok? Nós podemos entrar por essa porta ou por essa porta bem aqui. Só no tapete vermelho, tá?
aconteciam as famosas festas privadas da elite da época. Então era aqui que os barões e baroneses se reuniam para poder dançar, conversar, falar sobre a vida e sobre os negócios. E aqui nós temos o único piso original do Teatro Amazonas, então é por essa razão que nós podemos pisar somente no tapete vermelho. Isso porque esse piso ele preserva uma técnica chamada de machetaria, ou seja, nada é pregado ou colado. Ele é todo encaixado como se fosse um grande quebra-cabeça gigante de 12.000 peças. E aqui nós temos 4 tipos diferentes de madeira, sendo esses carvalho, nogueira, bordo e mogno. Aqui também temos 16 colunas com base de mármore Carrara, essa parte branca aqui na base. Nós temos também, seu corpo é feito de gesso, porém ele foi pintado para poder simular um tronco de uma árvore. Isso porque nas paredes nós temos pinturas que fazem referência à fauna e à flora da Amazônia. Então, várias árvores, animais, alguns rios, que é para transmitir a ideia de que nós estamos na floresta amazônica, aqui dentro do Teatro Amazonas. A única pintura que não faz uma referência direta à fauna e à flora é essa localizada bem no meio do salão, que é uma referência, na verdade, à mais importante ópera brasileira, que é a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Ela tem por nome Peri Salva Tecido Incêndio. O Guarani que retrata a história de amor proibido entre Peri, que é um indígena, e Ceci, uma moça europeia que se apaixona um pelo outro e vive esse romance proibido. Aqui também temos outra pintura presente nesse espaço, que é a pintura do teto do Salão Nobre. Essa pintura ela tem por nome A Glorificação das Belas Artes na Amazônia, e ela foi feita pelo italiano Domenico De Angelis, que também é o responsável pela decoração desse espaço. Nessa pintura do teto nós temos a figura da deusa Vitória, essa de vestido amarelo, com os braços abertos, segurando 2 coroas de louro. A deusa Vitória que representa a deusa das artes, então é a Vitória trazendo as artes aqui para a nossa região através do Teatro Amazonas. Outro detalhe bastante interessante sobre essa deusa é que nela foi utilizada a mesma técnica do quadro mais famoso do mundo, que é o quadro da Mona Lisa, ou seja, a técnica da perspectiva. Então não importa se você vai para frente, você vai para trás, você tem a impressão que a deusa está lhe acompanhando com o olhar, tá bom? Para finalizar, nós temos 32 lustres feitos de vidro de Murano. Os únicos lustres que não vieram da França e sim da Itália, já que o responsável pela decoração foi italiano, foi o Domenico De Angelis. À frente de vocês, nós temos a varanda do Salão Nobre, que proporciona também a vista mais privilegiada do Teatro Amazonas. Então, vocês podem ficar à vontade. É mais ventilada também, né? Talvez tá bom. Até segura. Eu penso lá um todo. Importante. Só que de 22 colunas que nós tínhamos, 20 eram nomes internacionais, somente os 2 brasileiros, os que estão bem na entrada, que eram o Antônio José e o Martim Pena. Aqui nesse caso não, são todos artistas brasileiros, então são nomes muito importantes dentro da literatura, música, o teatro, todos brasileiros. Sabe me falar alguns aqui? Aqui é o Carlos Gomes, aqui, aquele que está sendo coroado também lá no Salão de Espetáculos. Certo. Aqui tem o João Caetano, aqui tem o Heitor Mesquita e os outros, aqui o Lucas Alvacho, o nome dele. Sei que esse daqui é da música. Aí o Carlos Gomes é da ópera, o João Caetano é da literatura, o teatro, alguma coisa assim. São todos artistas. Gente, vai ter visita na cúpula também ou não? Não, a visita é só até o primeiro pavimento. Então bem, pessoal, nós vamos continuar a nossa visita, tá bom? Peço
me acompanhem por aqui. Obrigado, tá? Aí essa linha é pela escada aqui do lado esquerdo, tá bom? E essa aqui é a sala de dança e música. E aqui nós temos duas homenagens a duas pessoas muito importantes para a música brasileira. Desse lado nós temos o busto de Heitor Villa-Lobos. Desse outro lado, mais uma homenagem ao Antônio Carlos Gomes, que ele é considerado o pai da ópera brasileira. E a ópera mais famosa, mais conhecida do Carlos Gomes é a ópera O Guarani, e era para ser o que ia estrear o palco do teatro. Só que infelizmente o Carlos Gomes acabou falecendo pouco antes da inauguração. O teatro ele foi inaugurado em dezembro e ele acabou falecendo em setembro em decorrência de febre amarela. Por esse motivo, a ópera precisou ser substituída. Então, a primeira performance que nós temos no palco do teatro é de uma ópera, porém uma ópera italiana chamada La Gioconda, mas originalmente era para ser O Guarani, de Carlos Gomes. Ali no final, nós temos um memorial em homenagem ao Zezinho Correia. Vocês conhecem o Zezinho Correia? Quem não conhece o nome Zezinho Correia provavelmente conhece a música Bate Forte o Tambor, Quero Tic-Tic-Tá, muito famosa durante a década de 90. Zezinho Correia, ele era o vocalista da banda Carrapicho, e é um nome muito importante aqui para a nossa cultura amazonense, porque levou nosso gênero musical local, ou seja, toada de boi bumbá, no nível de fama e conhecimento não somente nacional, mas também internacional. Só que infelizmente ele acabou falecendo no início de 2021 em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Mas aqui fica a nossa homenagem a essa pessoa muito importante, muito querida por todos nós amazonenses, que é o Zezinho Correia. Agora, representando a parte da dança, ali no começo nós temos algumas sapatilhas. Sapatilhas essas utilizadas por dançarinos que já performaram no palco do teatro. Então a primeira sapatilha é de Marcelo Mourão, primeiro manauara a ingressar na Companhia Americana de Balé e Teatro de Nova York. Aqui um pouco mais abaixo, Margot Fonteyn, da Inglaterra, ela que fazia parte do Balé Real Britânico e se apresentou aqui na década de 70. Aqui nós temos a sapatilha da famosíssima dançarina brasileira Ana Botafogo. E por fim, nós temos as sapatilhas da dupla Mikhail Baryshnikov, da Rússia, e Ana Laguna, da Espanha, que se apresentaram no palco do teatro no ano de 2010. Essas são as sapatilhas utilizadas pelos dançarinos nas apresentações, exceto o da Ana Botafogo, que foi uma sapatilha que ela enviou especialmente em comemoração aos 125 anos de história do teatro, tá bom? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Podemos seguir então? Por aqui, por favor. Trabalha lá também, né? É. E é um baita nome, né? Que isso? Primeiro emprego na área, sendo raia, começar já não vai. Já começa em cima. Muito bem, pessoal, como parte final da nossa visita, nós temos esse instrumento aqui, que ele é um órgão eletrônico, um instrumento muito comum, principalmente nas igrejas. E esse órgão eletrônico, ele foi um presente do governo dos Estados Unidos durante a visita que eles realizaram aqui no Teatro Amazonas na década de 90. Só que devido ao alto custo da manutenção e a falta de uma pessoa que saiba tocar esse instrumento, já que ele é bastante complexo de ser tocado, porque você toca com as mãos e com os pés ao mesmo tempo, apertando vários botões, infelizmente ele não funciona mais. Mas já que é considerado raro, difícil de ser encontrado aqui no Brasil, ele fica somente como exposição hoje em dia, tá bom? E essa foi a parte final da nossa visita. Foi um prazer enorme mostrar um pouco mais do Teatro Amazonas para vocês, tá bom? Agradeço a cada um pela visita, muito obrigada, pessoal. E se vocês querem fazer algum
Então, temos uma cantora lírica aqui. Ela vai encerrar. Ela vai encerrar. Convidamos vocês a aguardar um minutinho. Ai, olha que lindeza. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Isso. Você pode ficar ali no meu, tá bom? Obrigado, viu? De nada. Ah, Margarete, manda ver. Isso. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Vem. Aqui, minha filha. Vai sentar, Você vai teatro dele? A gente começou agora as férias. Eu não estava esperando por essa, né? Mas tudo bem, vou cantar só uma opereta pequenininha. Uma opereta pequenininha. Nella fantasia io vedo un mondo giusto, lì tutti vivono in pace e in onestà. Io sogno ad anime che sono sempre liberi, come le nuvole che Obrigada, gente. Obrigado, muito bom. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Margarete, a gente pode colocar nas redes sociais? Pode, perfeito. Margarete de Áquila. Áquila, ai, obrigada. Foi muito emocionante. Obrigada. Maravilhoso, né, gente? Então, agora a gente terminou aqui, foi lindo, gente. Ainda a gente ganhou um pouquinho, né, de uma cantora maravilhosa, cantora lírica. E foi incrível, muito emocionante. Agora a gente vai comer, que a gente tá com muita fome.